Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando aqui na Think TV mais uma edição do nosso Pense Nisso, prazer em conhecer. Esse programa que diariamente você nos acompanha através dos canais 25 e 525 da NET Claro, onde falamos para mais de 800 mil assinantes. Podemos falar para mais de 800 mil assinantes da NET Claro. Falamos sobre o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Alto Tietê e também a Serra da Mantiqueira. Muito obrigado por você que está sempre conosco aí, aprendendo, com os nossos entrevistados, assuntos dos mais diversificados. E hoje não será diferente. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. É um assunto que eu vou tentar entender também durante a entrevista, E o senhor, a senhora, você jovem que está nos acompanhando, tenho certeza que vai gostar do bate-papo de hoje, porque estamos recebendo aqui o Coronel Eduardo Iório Pereira, a quem nós agradecemos a participação no nosso programa. Tudo bem, Coronel? Boa noite, Dirceu. Boa noite. Agradeço inicialmente aí o convite que a Think TV me fez, Eu fiquei bem lisonjeado com relação a isso aí e, acima de tudo, pela importância do assunto que eu vou passar hoje, E realmente o nome do programa tem a ver, Pense nisso. E depois que nós acabarmos a nossa entrevista e tudo que aqui será mostrado e conversado, é uma coisa para que realmente vocês pensem nisso. Bom, além do senhor ser um coronel, o senhor é também um cientista aeroespacial. Exatamente. Entre vários desenvolvimentos que eu, na minha carreira militar, além de ser, agora estou na reserva, evidentemente, eu saí para a reserva em 2019, eu sou considerado como um cientista aeroespacial na área de meteorologia aeroespacial. Eu desenvolvi projetos em tecnologia ligada à instrumentação meteorológica. Inclusive, eu inventei um protótipo tecnológico também, que recebeu uma patente tecnológica ano passado. Que projeto que é esse? É o projeto de um sistema portátil de aquisição de dados meteorológicos. É uma caixa tipo uma maleta, como se fosse uma maleta, na qual ele capta todas as informações de parâmetros meteorológicos, temperatura, umidade, pressão, em forma de uma maleta. O grande diferencial dessa invenção é que ele substitui as estações meteorológicas convencionais que costumam ser estaiadas a mais de 100 metros de altura. Além do que, ele pode ser utilizado como elemento de calibração das boias cativas da Marinha, sem a necessidade de trazer aquelas boias que ficam em alto mar para a terra, para o continente. Você calibra na hora. Entre outras informações que ele coleta, e ele transmite isso via com comunicação GPS e via rádio também. Bom, tudo isso que ele está falando, isso aí vai fazer parte de um outro programa que nós vamos apresentar aqui para você com o Coronel Eduardo, num próximo programa, porque nesse programa não tem nada a ver com o que ele está falando aqui agora. O senhor é natural de onde? Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas? Isso, sou pelotense. E viveu a infância, adolescência por lá? Por lá. Eu saí de lá com exatamente 20 anos de idade, E aí, com 22 anos, eu já estava indo para a carreira militar, Eu fiz concurso, eu era do quadro temporário, aquele quadro que pega as pessoas formadas na faculdade, e depois, dentro da própria aeronáutica, eu consegui alçar a possibilidade de entrar para o quadro ativo. E no quadro ativo, que tinha minha especialidade, era o pessoal da área de meteorologia, de apoio. Isso lá no Rio Grande do Sul? Isso lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz a segunda prova, entrei para o cargo da ativa. Aí eu passei a ser um oficial da ativa mesmo. E como é que veio parar aqui em São José dos Campos? Então, porque dentro da minha especialidade de atuação, era onde era necessário o meu conhecimento na área de meteorologia, porque eu era previsor do tempo. Eu sou meteorologista formado e dentro da aeronave me aperfeiçoei na área de previsão do tempo. Então eu trabalhava nos aeroportos, tanto nacional como internacional. E à medida que o tempo foi passando, fui subindo os escalões militares, até chegar à parte de assessoramento e de chefe de uma divisão de ciências atmosféricas, que seria assim algo comparado ao INPE, mas dentro da área militar, que fica lá no CTA. E o senhor está em São José há quantos anos? Eu estou exatamente há 26 anos. Uma vida, Uma vida. Estou há 26 anos. E o restante do tempo, para completar meu tempo de serviço de 30 anos de serviço, eu fiquei em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. O nosso coronel Eduardo Iório Pereira, ele tem uma missão, que essa missão é resgatar o lúdico no coração do ser humano.
O objetivo é melhorar os relacionamentos interpessoais desgastados pelo dia a dia, levando o entretenimento salutar e as emoções saudáveis para os lares e seus familiares. Bonito isso, né? Não, o que é isso? Então, isso aí é uma coisa que deixa as pessoas até meio assim, mas como é que pode um militar, como às vezes, são coisas que as pessoas normalmente perguntam, um militar, um pesquisador, um desenvolvedor tecnológico, um inventor de patente... É o que eu perguntei, né? É o que eu me questionei. Tem a ver com ludicidade, né? Interrelacionamento pessoal e personagens, né? Então, eu digo que na realidade tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Uma pessoa que sai do unanimato e se mostra ao público, às pessoas, é porque ela tem algo a dizer além daquilo que é comum. E eu sempre senti que entre as minhas diversas colaborações para a humanidade, eu poderia fazer algo a mais. E eu sempre gostei disso, de desenvolver jogos, de desenvolver personagens, né? E interrelacioná-los. E a partir daí, do meu conhecimento que eu obtive dentro da Força Aérea, na carreira militar e nos vários cursos que eu desenvolvi, eu consegui elevar o leque de conhecimento para aplicar nessa área. Não só eu desenvolvo jogos, como também aplico no relacionamento entre as pessoas. E nada mais simples do que um militar, que é uma pessoa que é aparentemente sem nenhuma conceituação negativa. Se o cara é militar, o cara é um cara mais posudo, é um cara mais... Não, pelo contrário, é um cara que está apto a fazer qualquer coisa. Então, e esse militar, esse coronel, ele tem esse trabalho que nós vamos conhecer aqui no programa de hoje, que é um trabalho apresentado em hospitais, creches, asilos, né? Eu faço muito disso, né? Antes da pandemia se fazia muito disso. Eu tenho certeza que agora você ficou mais curioso do que os raios e trovões. Como é que surgiu essa ideia? Como é que o senhor desenvolveu tudo isso? E o que é, na realidade, esse trabalho que o senhor faz tão importante de interrelacionamento com as pessoas, coronel? Então, Dirceu, como eu vou mencionar agora, parece que isso não veio do nada, não veio do nada. Eu sempre tive esse viés, né, de artista, de arte, né? Mas quando eu entrei para a carreira militar, eu me formei, trabalhei e tal. Chegou a fazer teatro ou não? Não, eu não tenho conhecimento nenhum de teatro legal, mas eu tenho conhecimento técnico de técnicas de teatro por autodidata, né? Eu observo, eu estudo e conheço. E vou além, né? E aí eu sempre uso um termo que também deixa até o próprio pessoal de teatro meio cismado comigo. Eu tento evitar o coloquial, o comum. Eu apresento o que é o incomum, mas de uma forma que eu consiga congregar pessoas dos mais diversos níveis e idades. E pode parecer brincadeira. As pessoas recebem essa informação e acalentam a ideia, principalmente as crianças. Você precisa ver que coisa interessante é as crianças. E todo tipo de criança. Desde as crianças com alguma síndrome, né, síndrome de Down, Asper, né, autistas, como as crianças em geral. E alguns adolescentes e idosos também e adultos. E há muitos anos o senhor desenvolve esse trabalho? Então, na realidade, isso aí eu comecei de forma firme depois da minha reserva, mas eu sempre desenvolvia isso nas minhas férias, ou em alguma folga, ou de fim de semana. Eu era muito convidado em eventos que eles chamam de cosplayers. São aqueles eventos onde as pessoas se personificam de super-heróis, entidades de jogos de tabuleiro e personagens de revista em quadrinho. E também em eventos temáticos, como tipo assim, folclóricos, das Nações Unidas, um que tem aqui na cidade que junta vários países na parte culinária, né? Às vezes na parte de moda também costumo chamar alguma coisa de perfume. Então a gente vai. Por que a gente vai? Porque a gente quer não apenas divulgar, mas mostrar a importância que as pessoas se relacionem, que hoje em dia, Dirceu, eu tenho observado, ainda mais por causa dessa história da pandemia, as pessoas estão se distanciando cada vez mais daquela conversa amigável, daquela conversa verdadeira, daquela conversa sem interesse, né? E eu acho que o lúdico, na realidade o homem é lúdico, o ser humano ele é lúdico, isso está intrínseco nele. Só que quando ele vai crescendo, ele vai tendo seu conhecimento da vida, ele acaba esquecendo isso. E ao esquecer isso, ele fica matando o que ele tem de mais importante dentro dele. É a criança interior. Entendeu o programa de hoje?
Você vai entender mais ainda no nosso segundo bloco, porque hoje estamos recebendo aqui o Coronel Eduardo Pereira, que é um cientista aeroespacial, mas que criou aí uma forma. Ele nos trouxe isso aqui, olha. Eu estou curioso para saber o que é isso. E aí é onde entra o relacionamento entre o meu desenvolvimento tecnológico e a ludicidade nos jogos de tabuleiro. Eu vou explicar já já. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que é isso aqui, essa ludicidade do tabuleiro, com o Coronel Eduardo Pereira, já, aqui no nosso Pense Nisso na Think TV. Vamos no intervalo comercial e voltamos já. Muito bem, voltamos ao segundo bloco do nosso Pense Nisso. Prazer em conhecer Coronel Eduardo Iório Pereira, hoje no nosso programa. E agora no segundo bloco, ele vai nos contar na prática como é que é feito esse trabalho que o senhor criou, Coronel. Então, eu também uso o princípio da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é o aproveitamento de materiais que são colocados fora, mas que na realidade são descartes que muitas vezes poluem o ambiente. E nesses descartes, alguns deles podem ser aproveitados e transformados em muitas coisas. Pode ser transformado em roupas, em qualquer coisa. No caso, eu os utilizo para apresentação de jogos, não de brinquedo. Uma diferença aí, viu, Dirceu? Brinquedo, um jogo pode ser um brinquedo, mas um brinquedo pode não ser um jogo, né? Então eu vou fazer uma comparação agora depois com essas duas maquetes que eu trouxe para você ver aí. Então eu tento colocar o jogo como jogo de tabuleiro, né? E entre essas histórias de jogos de tabuleiro existem os jogos rústicos, os jogos tradicionais e esses jogos de RPG, que são aqueles jogos de plataforma, de papelão, que tem aquelas pecinhas todas. Ok, eu costumo também trabalhar com isso, mas o meu forte eu tentei me especializar em jogos rústicos de tabuleiro, tipo o jogo da dama, jogo da velha, são jogos antigos, mas eu crio jogos e refaço engenharia deles. E um dos jogos que eu aqui hoje irei apresentar mais tarde, ou alguém irá apresentar mais tarde, vai mostrar que jogo é esse. Então aqui... Por exemplo, na reciclagem, uma garrafa PET. Certo. Ela pode se transformar num jogo. Pode se transformar num jogo. A tampinha dela pode se transformar numa pecinha de um jogo. Esse material, claro, evidentemente esse material já é um pouco nobre. Isso aqui não é do lixo, eu mandei fazer em uma situação especial que foi pedido, uma pessoa pediu, e eu vi a oportunidade de divulgar o meu desenvolvimento, né? E aí onde que entra aqui a relação da parte aeroespacial, um parênteses, e o jogo? Se o Dirceu me permitir, eu vou explicar o que é exatamente isso. Por favor, queremos conhecer esse jogo aí. Então, aqui na realidade... Se você quiser trazer um pouco mais para cá, pode trazer. Vamos conhecer então esse trabalho maravilhoso feito aí pelo Coronel. Então aqui isso aqui é um estojo. Qual era o meu intuito aqui quando eu criei esse estojo aqui? Isso aqui é baseado naquele jogo chamado Torre de Hanoi. Não sei se vocês já ouviram falar Torre de Hanoi. É um jogo que tem 3 posições, com várias peças uma em cima da outra, e que você tem que deslocar as posições, mandando uma posição. Aí eu pensei, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer em cima disso. Eu vou fazer esse mesmo jogo, mas sem o tal do pino. Que é isso aqui, esse aqui é um pino. A Torre de Hanoi ela tem 3 pinos. Eu tirei esse pino fora para fazer o desenvolvimento que vocês verão mais tarde. E dei um novo nome, chamei de Torre de Babel. Mais tarde vocês vão saber o que é isso aí. E criei um desafio em cima desse jogo de tabuleiro. No caso aqui, qual é a comparação? O Brasil, ele lança foguetes. Poucas pessoas sabem que o Brasil lança foguetes. E é isso muito importante que o povo saiba. Mas como é que o povo vai saber entender isso? O que é foguete? Como é que faz? Então, através desse jogo, eu criei um estojo, que a pessoa pode colocar lápis, o que quiser. E ao mesmo tempo, se vocês observarem, são bolachões. Esses bolachões são emblemas de todos os foguetes que o Brasil lançou e aqui dos centros de lançamento, e como dizem que o CTA é a NASA do Brasil, ou o Centro de Lançamento de Alcântara, com símbolos dos 2 centros de lançamento, da Barreira do Inferno, Centro de Lançamento de Alcântara, e do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é dentro da aeronáutica, o local onde são produzidos os motores foguetes. E aí eu criei esse estojo.
E as peças nada mais são que as pinturas das fuselagens que estão nos foguetes. Desde o Sonda 1 até o VSB-30, que eu não vou entrar no mérito do que são esses foguetes, porque é uma outra história, e eu então desenvolvi esse jogo, né, baseado nessa informação, para que a pessoa, ao mesmo tempo que jogasse, entendesse o que é aquele foguete, e o que ele fazia, e qual a importância dele. E esse jogo o senhor aplica numa creche, por exemplo? Isso pode ser aplicado aonde quiser. Esses dois... Hospital? O que eu apresento no hospital é um jogo sem essa informação. Aqui eu criei essas duas panóplas, que eu chamo panóplas, para mostrar a razão institucional da organização. Ao mesmo tempo a pessoa joga, se diverte e entende. E aqui dentro, no caso... Como é que eu jogo com o senhor? Então, vou lhe mostrar, cara. Dentro desse estojo tem informação dos foguetes, né? Então, isso aqui tem uma finalidade, ele é um estojo. Você falou em jogar. Aquele lá, na realidade, nenhum desses dois aqui, pela quantidade de peças que tem, eles são legais para jogo, mas eles podem ser jogados. No caso, esse outro aqui é a mesma história, só que ele não é um estojo. Detalhe. Na parte de trás dele, tem as especificações de cada um desses foguetes. Quando eles foram lançados, a quantidade que foram lançados e as características principais, apogeu, todas essas informações características. E também a regra de como jogar o tal de jogo, que eu vou mostrar agora para o Dirceu. Dirceu, uma coisa que é importante agora. Eu não vou jogar com as 11 peças. Porque conforme estudos que eu fiz, se eu for jogar com as 11 peças, nós não vamos sair daqui hoje. Então, nos desafios que eu desenvolvo, eu trabalho com 5 peças apenas. Porque isso, a capacidade neurosensorial e cerebral não acompanha a velocidade que se desenvolve. E aí quando eu falo velocidade, mas o que é isso, velocidade? Não sou eu que vou falar sobre isso. Alguém irá mostrar o que é essa tal de velocidade. Mas eu vou mostrar para o Dirceu como que seria o jogo. E eu tenho que movimentar uma peça de cada vez, entre os espaços que estão restantes. Eu posso até voltar, mas a ideia do jogo é eu modificar a tal de torre de um lado para o outro, movimentando todas as peças, uma de cada vez. E no outro detalhe, a peça menor sempre estará em cima da peça maior. Então, olha só. Mudei a posição. Mudei a posição. E para ficar mais claro, vou tirar a base. Com o passar do tempo, a pessoa chega a um nível de conhecimento que ela, mentalmente, ela posiciona as 3 posições. No centro, do lado e do outro lado. 1, 2, 3. Então vamos lá. Ó. Mudou. Mudou. Acabou. Vamos colocar mais uma peça? Podemos colocar uma peça mais. Então vamos lá. E assim vai. Escolhi o centro. Mudou. Está mudando. Mudou daqui. Olha lá. Detalhe, vocês viram que essa aqui é mais demorada? Posso? Pode. Veja se o Dirceu pegou a ideia. Não, usou 4 posições. É só 3 posições. Só 3 posições. Só 3 posições. Então eu volto aqui. Isso, ela está ainda nessa posição. Você mentalizou aqui no centro. Você tem que ter essa posição e essa outra posição vazia no espaço. Movimento do espaço. Aí isso, a outra por outro lado. Agora essa menor em cima dessa. Essa outra para esse outro espaço. Essa menor em cima da... Não, uma peça de cada vez. Essa menorzinha em cima dessa maior aqui. Essa outra em cima dessa outra aqui. Essa aqui para cá. Essa aqui para cá de novo. Uma só, sempre uma. Você pegou 2. Uma. Agora, essa aqui para cá de novo. Essa para cá. Essa para cima dessa. Essa para aqui. Essa menor em cima dessa outra maior. Essa para cá. Ah, entendi agora. Essa para cá. Essa outra para cá e essa outra para cá. Bingo. Mas essa apresentação, ela é apenas institucional. Ela não é o jogo real. O jogo real é com uma outra peça, sem
essas formações estéticas. Porque você vê que elas se encaixam aqui, ó, elas estão se encaixando. Perfeito. A outra, ela não tem isso. Por que ela não tem isso? Para que o termo velocidade seja utilizado. Aqui eu não consigo fazer rápido, mas eu consigo mesmo assim desenvolver o raciocínio, porque ela ajuda no desenvolvimento do raciocínio. Não, mexeu com o raciocínio aqui. E quanto mais peças nós colocamos, mais complexo fica. E mais peças, mais complexo vai ficando. E quando chegar, como eu digo, no último nível, apenas os monges tibetanos conseguem fazer isso. Por isso que eu disse, se nós, pessoas comuns, tentaram chegar ao último nível, não conseguiremos ou enlouqueceremos. Parece ser simples, né? Parece, então, daí a importância da reengenharia de jogos. Entre todos os jogos... Você começou a fazer, eu falei, mas isso... Muitas pessoas que eu vou fazer, aí eu vi a dificuldade que é. Até psicólogos que, quando eu comecei a apresentar, não, mas isso aí é simples demais, é simples, então coloca mais uma peça. Ficaram surpreendidos, como é que eu... Mas isso não é a Torre de Hanoi? Não, não é a Torre de Hanoi, dessa forma é a Torre de Babel, porque eu tirei os pinos. Uma pequena modificação, é do mesmo jeito, só que ele tem os pinos. E esse jogo, na realidade, já existe, é a Torre de Hanoi, eu apenas fiz uma reengenharia nele. Outra coisa, dentro da aeronáutica, quando eu lá estava, por várias e várias vezes, eu tentei apresentar esse produto e apresentei para autoridades de maior postulado hierárquico, para mostrar a divulgação do trabalho da aeronáutica. Pode ser do caso dos foguetes, pode ser das aeronaves que nós temos, o efetivo, qualquer instituição pode se beneficiar como marketing de uma maneira lúdica do seu trabalho junto à coletividade. Mas não conseguir, entre aspas, o tal do êxito. Mas muitos tiveram conhecimento da existência desse meu projeto. Bacana. Com certeza você está curioso aí, gostou do que viu, né? Mexe realmente com o raciocínio da gente. E é bacana esse trabalho aí. Mas no terceiro bloco nós temos mais ainda do trabalho desenvolvido aí aqui pelo nosso Coronel Eduardo, que nós vamos apresentar aqui no nosso Pense Nisso. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso terceiro bloco do Pense Nisso aqui na Think TV e hoje um programa muito especial. Nós estamos conhecendo o Coronel Eduardo Iório Pereira, ele que é um cientista aeroespacial, é um coronel da reserva e que está trazendo aqui para o nosso programa uma novidade, né? Um trabalho que ele tem feito em creches, escolas, hospitais, é um trabalho lúdico. E no bloco anterior você viu eu quebrando a cabeça ali com aquele joguinho que ele descobriu, inventou. E agora nos trouxe mais esse bloco aqui. Então, Coronel, fique à vontade para a gente poder aprender. Então, agora, na realidade que vocês verão, vai sair daquela outra situação da institucionalidade, ou seja, o jogo para utilização institucional. Agora aqui o jogo é na sua concepção máxima, ou seja, o jogo como jogo lúdico mesmo, né? E daqui a pouco vocês conhecerão dois ajudantes meus que vão fazer um desenvolvimento interessantíssimo do mesmo jogo. Mas como está aqui, eu vou mostrar para vocês, claro, de uma forma assim mais simples, né? Porque eu não tenho essa capacidade, ele sim, eu vou mostrar o que seria. Bom, temos mais dois personagens daqui a pouquinho que estarão aqui no nosso programa. E fique ligado aqui no nosso Pense Nisso hoje, mostrando essa curiosidade criada aí pelo Coronel, que tem se apresentado em escolas, eu repito, em hospitais, levando esse entretenimento aí para tanta gente. Inclusive, quando solicitado, eu me apresento em bares, a equipe que faz isso se apresenta em bares temáticos. Também. Durante a noite, né? Durante o dia, quando solicitados, a gente faz uma pré-agenda. No primeiro momento, de forma também voluntária. Pode deixar seu telefone aí também. Posso, vou deixar depois. Vou deixar aqui no vídeo o telefone do... Né? E aonde tem um detalhe que é muito importante, mas você vai ganhar dinheiro com isso? A minha ideia não é ganhar dinheiro com isso. Talvez no futuro possa até ocorrê-lo. Mas eu quero resgatar nas pessoas a importância da interpessoalidade. O grupo de pessoas que me ajudam, a maioria são jovens, a faixa de 20, 22 anos, 18, 19 anos. E eu os treino para desenvolver esse produto. Aí sim, eles, quando chamados, encarece
uma despesa. Então aí sim é como a gente chama no mundo artístico, o tal do cachê, né? Mas não é para mim, sim para ajudá-los. Então eu vou mostrar para vocês aqui o jogo sem a parte institucional. A ideia é a mesma, mas só que agora vocês vão ver que não tem pino, que não tem nada, apenas uma história. Ah, e detalhe, história. Um dos personagens, na maioria dos personagens eles não conversam, eles são mímicos. Mas em caráter excepcional, eu tive uma reunião com eles, que hoje eles vão falar. Aí, ó. E aí você vai saber o que é cada uma dessas duas apresentações. Então o jogo... Então fica ligado, vamos acompanhar aqui o Coronel no programa de hoje. Eu também estou curioso para saber o que é, os personagens já chegaram, já você vai conhecer. Vou fazer a mesma coisa, mas vejam, ó, o que eu vou fazer? Isso aqui é um tabuleiro holístico, do tempo de uma história que vai ser contada aqui. Mas uma coisa é a mesma coisa. Ó, movimentando uma peça de cada vez, sempre a peça menor por cima da maior, até que o deslocamento principal suma. Então, vocês veem que aqui tem 5 peças. São pedras de mármore. Segundo o personagem, são pedras rúnicas, que nem existem nesse planeta. Mudou a posição, numa outra forma, não é verdade? Interessante, né? Não vai pedir para que eu faça isso não, hein? O senhor pode até fazer com 3, ó, vai fazer com 3. Aquela ali é a mesma coisa também, só que ela é quadrada. Mas um dos personagens, ele fala o porquê que aquilo está daquela forma. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês na outra forma. Eu estou visualizando aqui bem de perto, eu fiquei meio perdido, mas... O Coronel mostrou como é que faz. Então tem que ter um treinamento. Tem que ter um bacana, treinamento, né? treinamento. E aqui eu fiz numa velocidade normal, tranquila, sem nenhuma dificuldade assim técnica em cima disso. Mas o que os personagens irão mostrar é no momento que você treinar interessante. bastante aí, você está mexendo você mexe com o seu raciocínio. Com o seu raciocínio, coordenação motora, tensão, ansiedade, medos, oxigenação neurocerebral, ginástica do cérebro, né? Neuro, que a gente chama tal do supera, que o pessoal usa muito aí, né? Tem uma escola aí, é a ginástica do cérebro. Então, o telefone do Coronel está aí, ó. Se você quiser levar para a sua instituição, para a sua entidade, para o bar, né? É só dar uma ligadinha que ele vai atender e aí você combina, porque isso aqui é muito interessante. Está ajudando, está me ajudando aqui, ó. Já estou começando a desenvolver um pouco mais esse cérebro aqui, que às vezes o cérebro da gente fica meio lerdão, né? Fica. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma passagem aqui no tempo, porque os personagens estão chegando e já nós vamos mostrar os personagens aqui nessa sequência desse trabalho desenvolvido aqui pelo Coronel Eduardo Pereira. Já. Muito bem, nós demos um corte aí na nossa entrevista, porque o Coronel Eduardo, ele deu uma saidinha. E está chegando aqui um personagem que vai fazer parte do nosso programa aqui. Eu não estou conhecendo agora. O nome dele é Druida Jedi. Está chegando aqui o Druida Jedi, por favor. Ele é um mímico, mas que hoje disse que falaria aqui no nosso programa Pense Nisso. Druida Jedi. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, senhor Dirceu. Meu nome é Druida Jedi. Druida Jedi. Exatamente. Eu faço parte do grupo chamado o Grupo do Mestre dos Jogos, cujo objetivo é trazer à humanidade o legado do lúdico, do poder dos jogos de tabuleiro e da interação entre as pessoas. E eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Pois não. Eu vou contar a história do Desafio Monarca, a Torre de Babel, que aqui está.
Há muito, muito tempo atrás, numa dimensão não conhecida, intergaláctica, existiam duas civilizações. Essas civilizações estavam por se exterminar. Os seus monarcas eram orgulhosos, achavam que tinham um poderio maior que o outro, mas enganavam-se eles, disseram. Eles eram iguais. E o que ia acontecer com eles? Se destruírem. E isso era inadmissível. Então, uma hora que os dois monarcas estavam se banqueteando, apareceu, sabe-se lá da onde, uma criatura semi-humana chamada Mestre dos Jogos. E já sabendo que poderia ocorrer essa destruição desses dois reinados de grande poderio tecnológico e bélico, ele chegou aos monarcas e assim colocou: vamos fazer o seguinte, para evitar morte desnecessária do povo e de toda a sua civilização, eu vou apresentar um jogo, onde vocês colocarão os seus melhores guerreiros a disputarem. Eu vou ensinar esse jogo para cada um deles, e cada um deles terá 5 tentativas. Aquele que conseguir maior número de vitórias entre as 5 tentativas será o ganhador, e o reino que ganhar dominará o outro. Vocês concordam? O mestre dos jogos foi na tenda de um dos guerreiros e mostrou como ser o vencedor. E da mesma forma, depois fui na do outro, disfarçado de uma outra forma, a mesma coisa. Vou agora mostrar como foi esse jogo e qual foi o desfecho final. O jogo era esse: da caixa estelar saíram as pedras rúnicas. Na interdimensão do jogo de tabuleiro, nas 3 dimensões planetárias. E o jogo foi então feito. E qual que era o intuito desse jogo? Venceria aquele guerreiro que fizesse mais rápido. A rapidez era tanta que era indescritível. Ninguém conseguia ver como corria, de tão rápido que era. A velocidade era extremamente extrema e nenhum conseguia ver a velocidade que era. Até que de fato a coisa ocorria. Mas isso eu fiz de uma forma não satisfatória, porque no dia do evento os mestres estavam em volta desse tabuleiro, com uma posição fechada, uma de cada lado, porque a velocidade era tanta, os movimentos eram tão rápidos que as peças caíam, e elas não poderiam cair, e a velocidade continuava ocorrendo, e os guerreiros fazendo o que tinha que ser feito, continuando, e não parando, assente e indo. De uma forma indescritível, eles faziam isso, inominávelmente, até terminar toda a posição que deveria ser feita. E eles faziam isso numa velocidade incrível, tão incrível que era indescritível calcular o tempo que eles levavam para fazer tal evento. De forma tão absurda, eles não sabiam como ocorreria esse desfecho. Mas no final o desfecho se processou. E quando o desfecho se processou, o jogo acabou. Contaram em quanto tempo eu levei? De uma forma não vista por senhores. Então o que ocorreu? Agora que vem. O primeiro guerreiro ganhou as 2 primeiras batalhas. Faltava apenas 3. E então o rei desse guerreiro: é nossa vitória, ganhei. Enganou-se ele mais uma vez. O outro guerreiro também ganhou 2 vezes. E quantas batalhas ainda faltavam? 1. Eram 5. E foi nessa hora que o mestre dos jogos, mais uma vez, apareceu e falou: agora o povo sairá e ficarão apenas os reis, os monarcas com seus guerreiros. Vou colocar uma tela separando os 2 jogadores.
nenhum verá a velocidade que o outro fará. E eu colocarei uma ampulheta, e quando o último grão da ampulheta descer, vou abrir a cortina, e quem terminar primeiro será o vencedor. E os reis, mais uma vez orgulhosos que eram, concordaram, e assim foi feito. E mais uma vez correu, de forma indescritível, nunca antes vista, os dois guerreiros fazendo um movimento indescritível, tão indescritível que não havia como mencionar como seria o fim daquela batalha espetacular. Até que então acabaram e a porta se abriu e o último grão da ampulheta desceu, um grão de areia. E adivinha a surpresa? O que aconteceu, Dirceu? No mesmo tempo, os dois o fizeram. Empataram. A decisão ficaria para o rei. Não, para o mestre dos jogos. Mestre dos jogos. Então, a partir de hoje, eu unirei os dois povos e darei o nome de Acádia, a grande civilização dos jogos. E hoje há quem diga que eles ainda existem numa outra dimensão, além da nossa imaginação, esperando mais uma vez um jogo da vida para decidir o futuro da humanidade. Esse é o Druida Jedi. Druida Jedi. E daqui a pouquinho tem Dr. Knight aqui no nosso Pense Nisso também, na sequência dessa entrevista espetacular que nós estamos tendo hoje no Pense Nisso. Até já. Muito bem, de volta ao nosso quarto bloco aqui no programa de hoje, Pense Nisso, prazer em conhecer. Tivemos o prazer de conhecer aqui o Coronel Eduardo Pereira, e ele que desenvolveu aqui jogos, um trabalho lúdico maravilhoso, e trazendo personagens. Tivemos há pouco aqui Druida Jedi, você acompanhou, mostrando aí o mestre dos jogos, e chegando um outro personagem aqui, o Dr. Knight, a quem nós vamos cumprimentá-lo aqui nesse nosso Pense Nisso. Dr. Knight, muito boa noite. Dr. Knight. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Knight, e o que o senhor poderia apresentar aí para o nosso público? Então, meus queridos, a minha função no grupo do Mestre dos Jogos é mostrar a criatividade e a razão interpessoal dos jogos de tabuleiro. Por que eu sou Knight? O senhor sabe por que eu sou Knight, Dirceu? Boa noite. Atualmente vemos mazelas atacando as nossas crianças, juventude, casais e as pessoas em geral. Suicídios, depressão, as drogas, são mazelas. Essas mazelas existem e não deixarão de existir. Depende apenas de como nós iremos agir. Cada um é livre. Faça o que quiser. Mas imagine, quantos estão essa hora chorando porque os seus entes queridos não estão mais aqui, por questões dessas mazelas. Não estou falando de doenças normais. Quantas pessoas que não se conversam mais? Lembre quando você era criança, Dirceu? A sua família se reunia, depois do almoço, das refeições, tinha aquele momento de diversão, cada um conversava alguma coisa, o pai, a mãe, o avô, a avó, não é mesmo? Os casais riam muito, as crianças brincavam, não tinha essa preocupação, meu filho, cuidado com o pé, cuidado com o bicho da rua, nada disso. Brincavam alegremente felizes. O ser humano, Dirceu, está perdendo isso, a sua criança interior. Muitas vezes eu faço um questionamento e as pessoas não conseguem responder. E eu vou deixar aqui um desafio.
para que alguém responda essa pergunta, antes de eu mostrar para que aqui eu vim. Vocês sabem qual é o maior segredo do mundo? Sabe, Dirceu? Pois não, doutor Neto. Não vou falar. No que eu estiver aqui comentando, e das várias colocações que aqui foram feitas, comecem a lembrar. A interpessoalidade é algo importante. As famílias e os lares têm que entender, nós precisamos abrir o cofre do nosso coração. E abrindo o cofre do nosso coração, nós libertaremos mais uma vez aquela criança interior que ficou lá atrás. Então agora eu vou mostrar para vocês qual é a minha especialidade no jogo da Torre de Babel. Vou pedir para o Dirceu afastar aqui, que o meu companheiro Jedi já foi. É o mesmo jogo, mas se observares, Dirceu, nesse jogo existe brasões. Esse brasão aqui é do mestre dos jogos. Eu não sei se o telespectador vai poder identificar, né? Inclusive, no final, o senhor receberá um brinde. Nesse símbolo do mestre dos jogos está aquela história que foi contada pelo druida Jedi. Está aqui identificado. Então aqui são os dois reinos, os guerreiros, o mestre dos jogos, a mão estendida, significando que ele veio para apoiar e ajudar, e o desafio final do jogo. Esse é um dos discípulos do mestre dos jogos, o senhor Ludwig Mann, era um dos guerreiros. Ele tem os dois leões. O que significa os leões? Força, poder, mas também o leão de Judá. E finalmente, esse sim, o que está escrito aqui, consegue ver, Dirceu? Consigo, com a ajuda dos universitários aqui. Qual é esse personagem? O Crackman. Crackman. Não é sugestivo esse nome? É. Vocês não estão acostumados a verem heróis? Os heróis, Super-Homem, Batman, Capitão América? Sim. Eles não têm seus inimigos, seus anti-heróis? O mestre dos jogos também tem. É o Crackman. Eles têm a mesma habilidade que o mestre dos jogos, mas ele a usa para manipular as pessoas e dominá-las, tirando aquilo que nós temos de mais puro e importante, a nossa criatividade. Eu tirando a criatividade do ser humano, ele vira um marionete na mão dos poderosos. A vida nada mais é que um jogo. Esse jogo tem várias terminações, ramificações e finalizações. Mas como é que funciona isso? Nós vamos encontrar desafios na nossa vida. Todos seremos desafiados em algum momento, porque sabemos que o mal está lá. O mal não vai deixar de existir. Depende da maneira como nós vamos reagir às situações adversas. E nessas situações adversas, nós subimos de níveis. E cada nível que o ser humano consegue alçar, ele vai evoluindo. E a evolução dele segue o caminho. Porque o mal e as mazelas continuarão existindo. A maneira como nós vamos mudar isso é que nos tornará pessoas melhores, para que então possamos atingir os vários níveis situacionais de nossa vida. E haverá um momento que o nosso conhecimento chegará a um certo nível que nada irá nos afetar. Teremos oportunidades na vida, muitas oportunidades na vida. Essas oportunidades, elas são boas, elas podem vir a nos ajudar a desenvolver as nossas mazelas, enfrentar as mazelas, enfrentar os nossos problemas. Temos que todo ser enfrentado
de frente, não podemos deixar dominar. É difícil, muito difícil. Então atingiremos um nível ainda melhor e continuaremos a nossa batalha da vida. Pois, quem sabe, um dia conseguiremos atingir uma maestria tal que, concluindo, chegaremos ao nível da perfeição, do nível do mestre dos jogos. Qual o maior segredo do mundo? E se você quiser conhecer pessoalmente o Dr. Knight e também o Druida Jedi, nós temos aí o telefone, é só fazer contato com o Coronel Eduardo Pereira e ele vai levá-los na sua entidade. Ao incrível mundo do mestre dos jogos. Mestre dos jogos. Certo? Então, já para finalizar, o nosso Eduardo Pereira vai estar de volta aqui no nosso Pense Nisso. Obrigado, Dr. Knight. Obrigado eu. Começamos o programa de hoje e vamos finalizar trazendo o Eduardo Pereira, que é o coronel, é um cientista aeroespacial e o criador desse projeto tão interessante, o Senhor dos Jogos, e que você pode levar aí para sua entidade, para o seu bar, você pode levar para hospitais, creches. Trabalho maravilhoso feito por esse militar e que tem doado muito da sua vida para o próximo, né? Exatamente. Bacana, isso aí, na realidade, é uma doação, vem espontaneamente, né? De fato, é uma doação, você falou tudo. E obrigado por trazer aí os personagens, né? O Druida Jedi, também o Dr. Knight. O que é uma dificuldade trazê-los aqui, vocês nem imaginam como é que é. Bom, nós tivemos esse privilégio de trazer hoje aqui no nosso Pense Nisso e está aqui parabenizando, né, esse trabalho do Coronel Eduardo, esperando que você tenha gostado. Se você é empresário e quer levar para sua empresa, se você é comerciante e quer levar para o seu estabelecimento comercial, se você, quantos médicos não estão acompanhando nosso programa também, quiser levar para o seu atendimento hospitalar, está aqui o telefone embaixo e parabéns pelo seu trabalho, Coronel Eduardo, que vai voltar no nosso programa, nós vamos falar mais de meteorologia e lá na frente vamos trazer de novo aí, porque eu gostei muito da participação aí do Druida Jedi e também do Dr. Knight, que mandou uma mensagem maravilhosa. Então, mais uma vez eu agradeço aí o chamado do Dirceu e também a extensiva à equipe. E por esse chamado tão natural, né, e eu considerei isso aí algo muito importante para que a gente pudesse falar desse trabalho que nós assim realizamos, eu vou deixar uma lembrança para vocês, para sedimentar aqui, que aqui estivemos. Então, inicialmente, e até para o nosso amigo é o Luiz, né? Produtor, o ajudante Luiz de produção, ele vai receber essa lembrança. São os brasões dos personagens principais. O Crackman, o Mestre dos Jogos e o Ludicman. E o Luiz aqui eu vou deixar com o Dirceu também, os 3 brasões. E agora o Luiz, que vai receber algo diferente. Então eu vou deixar uma pequena lembrança aqui com o Dirceu. São os personagens que aqui estiveram. Bacana. De uma forma caricaturizada. E essas caricaturas também são realizadas por uma pessoa que faz parte do nosso grupo. Se também tiver interesse, ele é especializado em fazer figuras que envolvem a pessoa humana com alguma característica pessoal dela ou as transforma em super-heróis também. Está aqui o Druida Jedi, o Sr. Eduardo, tem também o Dr. Knight, com um forte abraço à equipe do Mestre dos Jogos, ao querido Dirceu Plenamente, muito obrigado. E o Dirceu Plenamente foi caracterizado ali, ó. Só caricatura. Esse aqui sou eu. Não, precisou botar o óculos. Agora que ele viu. Está aqui, ó, eu do lado do Druida Jedi, também do Dr. Knight, do Coronel Eduardo. Bacana, cara. Isso aqui eu vou colocar no quadro. Esse é meu ou esse é do Luiz? Esse é seu, não. Do Luiz foi só os emblemas. Beleza. E agora, para lembrar que o programa entrevistou, além de um cidadão comum... Aqui, ó, né? Pense Nisso. Isso, a TV. logomarca da TIC TV. Eu vou deixar aqui uma coisa que ele lembra, que ele também acabou entrevistando, não sobre o seu todo,
um cientista aeroespacial que mexeu com os foguetes aeroespaciais. Vou deixar para ele aqui também. Isso aqui foi feito, eu mesmo produzi na época que eu estava lá na aeronáutica. Várias autoridades receberam isso, comandante da aeronáutica da época receberam tudo. E você vai receber isso. Isso aqui na realidade foi montado em 2013. De lá para cá eu não mais refiz esse quadro. Evidentemente que eu não mais mexia com isso. E aqui estão as logomarcas de todos os lançamentos de foguetes nacional que o Brasil realizou e os 3 do último protótipo do VLS, que infelizmente não teve o quarto, pelo que as pessoas já conhecem, caso do acidente. E aqui ficou também uma mensagem que falava o seguinte: ao alcance do sucesso do futuro de nossa missão. E pensem nisso. Olha que honra, hein? Aqui, operação de lançamento dos foguetes nacionais. Também merece um quadro, esse trabalho maravilhoso aqui. Muito obrigado. 2 trabalhos espetaculares. Coronel, a coisa que eu posso dizer para o senhor é muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui no nosso programa de hoje, trazer aí esses personagens que com certeza mexeu com o nosso telespectador e, acima de tudo, a mensagem que foi levada a cada um dos nossos telespectadores, para o senhor, para a senhora, para você jovem. Tudo isso um trabalho desenvolvido por um militar, um homem que dedicou quase que a vida toda aí para a aeronáutica, veio lá do sul, da cidade de Pelotas, chegou aqui em São José há 26 anos atrás e tem um trabalho desenvolvido através dessa ciência aeroespacial para São José dos Campos, para o Brasil, né, para o mundo, mas que dedicou parte do seu tempo, dedica parte do seu tempo a mandar essas mensagens importantes para as pessoas, principalmente para as crianças, e também fazer esse trabalho interpessoal. Há uma diferenciação no senhor em relação a muitos aí que saem da vida pública, saem da vida privada e vai cuidar de si próprio. O senhor não, o senhor está cuidando de pessoas. Então, as nossas homenagens também, nossos parabéns por esse trabalho que o senhor desenvolve para as pessoas. Muito obrigado. Social. Agradeço a atenção e agradeço também a audiência. Temos mais ainda para conversar com essa figura simpática que abrilhantou nosso programa de hoje. Então, ficamos por aqui e vamos trazer o Coronel Eduardo Pereira mais vezes no nosso Pense Nisso, porque temos muito mais a conversar. Coronel. É isso aí. Muito obrigado. E o cumprimento de despedida, quem conhece, é do Vulcano, do Spock, ó. Vida longa, paz e prosperidade para todos. Isso aqui? Isso. Então tá aqui, ó. Vida longa para você também. Muito obrigado. Vamos nos encontrar no próximo programa aqui na FIC TV. Um abraço, obrigado. E pense nisto. Até lá e pense nisso.